Antes de iniciarmos este vídeo, eu quero fazer uma pergunta para você. Como você costuma chamar este elemento que está aparecendo aí na sua tela? Provavelmente você respondeu que é a gaiola, certo? E essa gaiola é utilizada na armação de qual elemento estrutural? Isso mesmo, provavelmente você respondeu a sapata. Mas será que a utilização dessa gaiola como armação de sapatas é correto? O que a norma fala a respeito disso? E é exatamente sobre isso que nós vamos tratar em mais este vídeo aqui do canal. Nós vamos esclarecer tudo sobre a utilização de gaiolas na armação de sapatas. Meu nome é Igor Gonçalves, sou engenheiro civil aqui da RV Construções e Perícias. Inscreva-se aqui no canal para fortalecer o nosso trabalho, deixa já o like aqui no vídeo se esse conteúdo faz sentido para você e vamos lá desvendar esse mistério. Quem regulamenta a utilização de sapata na construção civil é a norma da ABNT NBR 6122, Projeto e Execução de Fundações, e ela define sapata como um elemento de fundação rasa e direta que transmite a carga da estrutura para o solo diretamente por sua área da base. E a sapata ela tem como uma característica geométrica de ser um elemento trapezoidal, assim como você está vendo aí na imagem. Então, ela não tem um formato de prisma retangular, um prisma quadrangular, ela não tem um formato de cubo, ela começa com uma dimensão, que é o famoso rodapé da sapata, que deve ser no mínimo 20 centímetros na parte inferior, e depois ela vai reduzindo as suas dimensões até chegar no momento do arranque do pilar. Essa é a sapata utilizada na construção civil e normatizada pela NBR 6122. A armação da sapata ela é em formato de pé de galinha, que é comumente chamada a armação dessa sapata, que é o que você está vendo aí na sua tela. Então, essas armações aí em formato de U alongado, ela ocorre tanto no eixo X da sapata como no eixo Y, né? Então, lá na base da sapata, a gente faz um lastro de concreto magro de no mínimo 5 centímetros, e aí por cima a gente coloca essa armação, esse pé de galinha, embaixo, né? Depois desse lastro de concreto magro, e aí a gente sobe com o arranque do pilar e depois faz a concretagem da sapata. Essa é a armação da sapata. Só que, normalmente, o pessoal na construção civil costuma utilizar aquela imagem que você viu no começo deste vídeo, que é essa aí que está aparecendo aí novamente para você, que é a famosa gaiola. Essa gaiola também é utilizada na armação da chamada sapata. Porém, isso, como você acabou de ver, é incorreto, porque a armação de uma sapata ela deve ser daquele formato que eu mostrei em pé de galinha. Essa gaiola é utilizada na armação de bloco de fundação, que é um tipo diferente de fundação rasa e direta. O bloco de fundação também é uma fundação rasa e direta que transmite a carga da estrutura para o solo diretamente por sua área da base, mas não é uma sapata. Bloco de fundação não é sapata, certo? Então, essa gaiola é utilizada na armação de blocos de fundação, normalmente utilizado para cargas mais baixas, em relação a sapatas e assim por diante. O bloco de fundação, nós às vezes calculamos ele como a carga dele, a carga que chega no bloco de fundação, quando a gente opta pelo bloco de fundação ao invés da sapata, a carga às vezes é tão baixa que a gente nem precisa utilizar a armação. Então a gente faz o cálculo, claro que isso tem que passar por um cálculo, por uma verificação de cálculo, para dispensar o uso de armação no bloco de fundação. Não é simplesmente fazer um bloco de fundação somente com concreto, não. Para dispensar o uso de armação tem que passar por uma verificação. E nós fazemos essa verificação para dispensar o uso de armação e ficar só um bloco com concreto. E dispensando o uso dessa famosa gaiola aí, certo? Então, a gaiola é utilizada na armação de blocos de fundação quando é necessário a armação, e na sapata é outro tipo de armação. A sapata é um outro elemento estrutural de fundação e não tem nada a ver com a utilização de gaiola. E é importante frisar que essa gaiola
foi uma invenção de fabricantes, foi uma invenção que acabou dando certo, porque ela não é normatizada. Você não vê nas normas a utilização dessas gaiolas, né? Existem os cálculos de armação para bloco de fundação que nós realizamos, qual que deve ser a bitola das barras de aço, o espaçamento delas, a área de aço do bloco de fundação, mas essas gaiolas prontas que vendem aí nas lojas de material de construção, elas não são normatizadas, certo? Tanto é, o que ainda reforça mais isso é que a NBR 6122, ela fala que dimensões mínimas para blocos e sapatas devem ser no mínimo 60 centímetros. A norma é bem clara quando ela fala que blocos e sapatas não podem ter dimensão mínima em planta do que 60 centímetros. E a gente costuma ver essas gaiolas sendo comercializadas de 30 por 30, 40 por 40, certo? O que torna ainda mais contrária à norma de fundações. E aí a pessoa acaba comprando uma gaiola de 40 por 40, com um cobrimento de 5 centímetros de cada lado, acaba tendo ali um bloco de 50 por 50, o que está inferior ao que a norma recomenda de dimensão mínima de 60 centímetros, independente da carga, essa é a dimensão mínima que a norma fala para blocos de fundações e sapatas. Então, tome muito cuidado com esse tipo de armação na sua obra. Então, antes de sair comprando qualquer gaiola para fazer um bloco de fundação, consulte um calculista, consulte um engenheiro civil, que ele vai realizar o cálculo de armação necessária para aquele bloco de fundação e aí ele vai ver se aquela gaiola comercializada atende aos requisitos, atende à área de aço mínima para você conseguir utilizar. Não foi somente essa gaiola que se tornou popular aí na utilização de armação de fundações, mas aquela chamada esteira. A esteira também foi uma invenção aí do pessoal de obra, quem tem experiência e prática em obra acabou fazendo essa esteira para fazer fundação também, mas também é um tipo de armação aí que não é reconhecida por norma. A gente não vê esse tipo de armação citada na norma, não vê. O pessoal utiliza isso geralmente na armação de sapata corrida, mas a sapata corrida ela tem outro tipo de armação, ela vem com a armação de sapata, mas a sapata corrida ela tem que ser prevista uma viga de rigidez ali ligando as duas sapatas, né, os dois pilares, que também essa famosa esteira também foi uma outra invenção aí de fabricantes, de interesses comerciais, que acabou se tornando prática aí na construção civil, mas também que não é normatizado. Então é isso, espero que você tenha gostado do conteúdo de hoje e entendido quais são os cuidados que você tem que tomar em relação a essas armações, a esses elementos que você utiliza na sua obra que não são normatizados. Consulte sempre um engenheiro civil, um engenheiro calculista, que vai te falar quais são as melhores opções para se tomar, quais são as opções de segurança que você tem que levar em consideração na armação dos seus elementos estruturais. Convido você a seguir-nos lá na nossa página do Instagram, @RV Construções e Perícias, para você acompanhar mais de perto os nossos trabalhos, acompanhar também na RVcast, que é o podcast próprio aqui da empresa, disponível lá no Spotify e também aqui no YouTube. E não se esqueça de se inscrever aqui no nosso canal, isso é muito importante para a gente. Deixa o seu comentário, deixa a sua sugestão, coloca a sua opinião também sobre o que você acha em relação ao conteúdo que acabamos de dizer. Não esqueça de deixar o seu like aqui também, que isso tudo é muito importante para a gente. Então, obrigado por nos acompanhar, nos vemos no próximo vídeo.